Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Gil, esse é meu canal de dicas técnicas e hoje nós vamos falar sobre sugador de solda, como tirar componentes com sugador de solda. Praticamente vamos tratar de componentes discretos e não dos SMD, tá? Porque SMD é uma outra forma, tá bom? Com sugador geralmente se tira de componentes discretos. Eu deveria ter feito esse vídeo lá naquela minha primeira série, que era o Soldando em Casa, porque isso aqui é uma coisa muito simples, mas eu acho também importante, então eu resolvi fazer, que eu acho que acrescenta bastante. Falando em acrescentar, eu gosto de responder os comentários no próprio vídeo. Então, se você tem alguma dúvida, eu provavelmente não vou fazer um vídeo aí respondendo as dúvidas do canal. Não, provavelmente não. Eu vou responder ali nos comentários à medida do possível, tá? Eu acho que isso acrescenta o conteúdo do próprio vídeo. Tem dúvidas que coisas de assunto que eu não falei, que acabam surgindo dúvida, você pergunta, fica ali nos comentários e aí acaba facilitando para quem está procurando o conteúdo aí, tá? Então olha aí nos comentários, às vezes você tem uma dúvida, olha nos comentários que tem bastante coisa ali que vai acrescentar também, tá bom? Aproveita, se você não é inscrito no canal, na hora da vinheta aí já vai lá, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, o seu gostei e vamos nessa? Bom, para começar, tem aqui um sugador bem simples, tá? Bem baratinho. Existem vários modelos. Eu no momento estou com esse bem baratinho aqui, bem simplesinho. Bom, esse modelinho em particular tem uma proteção aqui do lado, para você poder segurar assim e fazer com a mão só, tá? Isso de certa forma é até indiferente, vai mudar, tem vários modelos, tem mais largos, tem mais finos, tem maiores, menores e assim por diante. Essa ponta aqui ela é de Teflon. Existe uma proteçãozinha de borracha que vai aqui, é uma borracha que não destrói com temperatura. O pessoal aí costuma chamar até de camisinha, é uma proteção que vai. Eu preferi gravar sem ela, porque eu quero te mostrar que essa ponta de Teflon, mesmo com a solda, mesmo com o ferro de solda quente, você vai ver que ela não derrete. Aqui um pouco de solda, esse ferro está quente, né? Deixa eu ver. Ó, o ferro de solda está quente, tá vendo? E mesmo assim, a ponta não derrete, ó. Ela é bem resistente à temperatura, ó. Tá vendo? Ó? Marcou ali a resina, ó. Na verdade a ponta continua inteiriça, tá vendo? Então é uma resina resistente para você poder encostar esse Teflon lá onde você está tirando a solda, tá certo? Então continuando, ele geralmente ele é desmontável. Isso aqui vai enchendo de solda, você tem que abrir para desmontar. Inclusive esse meu deve estar cheio de solda aqui, deixa eu ver aqui. Você vai ver que ele tem uma mola ali dentro que vai ser pressionada e tem, ó lá, tá cheio de solda ali, precisa limpar, tá? Eu vou tirar aqui, deixa eu pegar um recipiente aqui. Tá vendo? Vai ficando cheio de restinho de solda ali, que é necessário limpar. Inclusive, olha lá, a pecinha lá dentro, ó, tem que ser limpada também. Tem que ser limpa. Deixa eu pegar uma ponta de uma chave aqui, ó. Vou tirar o excesso ali, vai grudando, tá vendo? Eu já estou usando ele por alguns meses. Opa. Ó, tá vendo? Ó. Foi limpo, tá? E a gente rosqueia novamente. Aqui geralmente também tem que limpar. Não tá tão sujo e às vezes entope ali também. Você colocou lá, tá? Eu conheço vários técnicos que costumam ficar brincando com isso aqui. Ele fica isso aqui, né? Enquanto ele raciocina, ele fica fazendo isso daqui.
Só que isso aqui vai cansando a mola do sugador e chega um tempo que ela estraga, tá? Então é importante. E também quando for guardar, não guarde com a mola pressionada, porque você força tanto o gatilhozinho quanto a própria mola. Então guarde com a mola relaxada, que você, né, deixa o gatilho sem trabalhar e deixa a mola relaxada também. Tá bom? Continuando. Eu peguei aqui uma placa que tem componentes discretos, como eu falei no começo, e ela também é dupla face. Essa placa aqui, ela tem trilhas dos dois lados. Isso dificulta um pouco para usar o sugador. Foi um dos motivos que eu escolhi essa placa aqui para a gente ver como é que faz também, tá? O uso do sugador com ela também. Eu vou começar por uma outra que só tem componentes só tem trilhas de um lado. Essa não é SMD, é um carregadorzinho que tem soldas comuns. Então vamos tirar alguma coisa aqui para a gente utilizar o sugador de solda, tá? Muito simples. Você vai derreter a solda e sugar, certo? Tecnicamente é isso. Deixa eu ver se está pegando bem aqui a imagem. Se eu consigo travar o foco aqui. Bom, deixa eu ver aqui uma peça. Vamos começar por esse diodo aqui, ó. Vou derreter e sugar. Você viu como não saiu direito? Ficou lá ainda? Então vamos fazer corretamente. Como seria o corretamente? Vou derreter, encosto a ponta do sugador no ferro ali e sugo. Tá vendo que ainda continua ali, ó? Por que isso? Porque é importante que você coloque um pouco de solda nova também. Você coloca um pouquinho de solda nova, ó. Colocou um pouquinho de solda nova. E esse barulhinho que você está ouvindo é dessa mola ali. Acho que eu até vou tirar essa mola também. Tá me incomodando. Vamos utilizar o sugador ali. Ó, tá vendo que eu tento derreter e não vai muito bem? Então eu vou colocar um pouquinho de solda nova. E posso encostar o sugador lá, que eu sei que o teflon não vai derreter. Ó, e tirar. Tá vendo como já tirou bastante, ó? Ó. De novo. Tá vendo que ainda ficou solda velha? Eu posso até colocar um pouquinho novamente. Colocar um pouquinho mais. Dá pra ver? Tá vendo? Ó, praticamente saiu quase toda. Ó. Qual é o cuidado aqui? Tá vendo que essa placa aqui ela é muito sensível? Ela começou a levantar a trilha, ó. Ó, esse é o cuidado que você tem que ter para não acontecer isso, tá? Ó, aqui saiu. A placa é muito sensível, a trilha começou a levantar, tá vendo? Esse é o cuidado que você tem que ter para não estragar a trilha, tá? Então vamos ver nesse daqui como é que a gente vai fazer sem estragar a trilha. Pode ver que um dos lados, ó, aqui já saiu praticamente tudo. Vamos ver se a gente consegue dar um foco ali para ver se saiu tudo mesmo. Ó, será que já dá para tirar? Vamos ver, vamos tentar do outro lado. A gente vai aqui do outro lado, um alicate pinça, um alicatezinho de ponta fina, ó. Vamos ver se já saiu aqui, ó. Sem forçar, porque se eu forçar, como a trilha é sensível, eu posso danificar a trilha. Então eu vou ver se ele já saiu, ó. Ó, já saiu, já liberou, esse lado já liberou, tá? Aqui, ó, esse lado aqui ele já liberou, ó. Dá pra ver? Ó, viu? Certo? Vamos fazer na outra extremidade do componente, que seria esse outro ponto aqui, ó. Vou tentar dar um close antes. Não tá dando foco, agora deu. O outro lado do componente vai ser esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, tá vendo? Tá? Vamos olhar de cima. Então, colocar um pouquinho de solda. Ó.
Às vezes, quando você põe um pouco de solda, dependendo do jeito que o componente está, ele já até cai. Mas esse aqui, ó, coloquei um pouquinho de solda nova. Vamos lá. Ó, tá vendo que já saiu bastante, ó. Praticamente já soltou o componente. Vou tentar dar um foco, um close aqui bem pertinho para você ver que o componente já soltou. Ó, o componente já soltou, tá vendo? Vou tentar pôr a mão aqui embaixo. Olha, o componente já está solto. Se eu passar a mão, ele já... Ó. Tá? Essa é uma das maneiras... Deixa eu ver se eu pego ele por aqui por baixo. Aí. Cadê ele? Aqui. Já soltou perfeitinho. Se você olhar lá, não estragou a placa. Olha lá, deixa eu dar um foco aqui. Eu tirei do suporte para poder chegar mais perto. Ó. Tá vendo? Não danificou nada da placa. Apesar dessa região aqui ainda ser mais sensível do que aquela de lá, ó, essa daqui eu não danifiquei, que eu fiz da maneira correta, tá bom? Vamos pro dupla face então. Essa placa aqui é uma plaquinha dupla face, como eu já mostrei. Ó, tem trilhas de um lado e também tem trilhas do outro. O que significa isso? Que entre a placa, no furo, vai ter cobre entre ele. Isso dá uma dificuldade maior. Que eu vou tentar mostrar aqui para você, que nesse caso, muitas vezes só esse prendedorzinho aqui, às vezes não dá, porque eu preciso mexer no componente para que ele... Deixa eu dar foco aqui. Mexer no terminal do componente para que ele libere. Então, com esse suporte aqui não dá porque ele balança. Eu vou colocar um outro suporte aqui, tá? Vamos ver se eu consigo dar foco aqui no outro suporte. Então, vamos escolher um componente. Eu vou começar com um resistor. Pode ver, então, como eu te falei, ele tem solda dos dois lados. Deixa eu mostrar aqui. Aí, tá vendo ali? Então ele tem solda desse lado, tá vendo? Por cima da placa. E ele também tem solda. Pode ver que não sai nenhuma trilha daqui, ó. Mas ele tem a ilha aqui. E sai do outro lado também. Então a gente vai tirar esse resistor aí. Vamos lá. Eu vou começar por, então, colocar solda, um pouquinho de solda desse lado. Ó. Você vai dizer, Eduardo, por que você vai colocar solda se você está querendo tirar a solda? Exatamente para você renovar a resina. Se você viu o meu outro vídeo sobre o tipo de solda utilizar, você vai ver que elas têm umas resinas, uns fluxos, né? Então, para eu renovar essa resina, tá aqui, ó. Então, são esses dois aqui, tá? Vamos encaixar. Ó, esse e esse. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma chavinha de ponta bem fina. Porque o terminal aqui, ele tá virado. Tá vendo? Eles estão virados. Então, eu vou pegar uma chavinha de ponta bem fina para eu levantar o terminal. Como isso, assim, ó. Você aquece e levanta o terminal. Ó, para ele ficar reto. Esse também, ó. Para ele ficar reto. Tem muita gente que faz isso com a própria ponta do ferro. Já fiz também, claro. Mas, com o tempo, você começa a descobrir que isso estraga a ponta do ferro. Então, é melhor não fazer, tá? A gente já colocou aqui um pouquinho de solda. E agora vamos com o sugador. Ó. Vamos lá. Mesmo caso, derreteu. Encosta a ponta do ferro, do sugador lá no ferro. Aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso em câmera lenta para você. Mas exatamente na hora que eu vou puxar o ferro de solda, eu tenho que puxar o ferro de solda e apertar o botão ao mesmo tempo. Para ser mais exato, veja só. Ó.
Eu praticamente já tirei, você pode ver que já até quase saiu ali. Só que não se deve forçar, ó. Ainda tá ali, ó. Terminou, ainda tá ali. Eu vou tentar chegar bem perto pra gente ver se ele já saiu mesmo ou se ele ainda tá ali. Porque eu não posso forçar, senão eu arrebento a trilha que tá no meio. E aí passa a dar mau contato. E ainda tá bem firme lá. Tá vendo? Então a gente vai virar para ver como é que tá do outro lado, tá? Do outro lado, ele ainda tá praticamente preso ali. Mas já ainda tem uns cantinhos, não sei se vai dar para ver direito, mas ainda tá pegando aqui uns cantinhos, ó. Certo? Bem nos cantinhos. O que eu vou fazer com isso? Nesses cantinhos que estão pegando, ó, e era aí onde eu queria chegar, você vai usar uma pinça, um alicate pinça, alguma coisa assim, ó, para você, porque aqui, ó, se eu tentar mexer, ele tá firme, ó, não consigo mexer ali, porque ele tá bem firme. Se eu forçar, eu arranco a trilha. Então eu tenho que fazer o quê? Eu vou encostar o ferro lá e tentar mexer, ó lá, tá vendo? Soltou, ó, viu, ó, encostando o ferro, depois que derreter, ele consegue mexer, ó. Ah, Eduardo, mas isso aí não adianta nada porque você fez com que ele vibrasse ali dentro, quando você soltar a solda tá lá. Exatamente. Mas agora eu já soltei a solda em volta, ele vai ficar mais fácil do sugador puxar. Ó, eu vou segurar, mesmo caso, vou segurar. Pera. Derreto. Ele consegue mexer, ó. Mas agora eu mexi a solda com ela derretida, eu não estou forçando a trilha, porque ela está derretida. Agora eu faço o mesmo processo de novo. Ó. Certo? E vamos lá. Mesmo processo, ó. Soltei a solda, vamos tentar de novo. Agora vamos ali. Certo? Você consegue ouvir esse barulhinho diferente, ó? De um lado. Tá vendo que desse lado ele vibra, ó. Parece então que já soltou. Esse lado está rígido porque não soltou. Então já sei que um lado soltou. Eu faço o mesmo. Ah, nem precisou. Ia fazer o mesmo processo de novo. O componente caiu. Tá vendo? Então, você pode me dizer, ah, Eduardo, é um processo muito demorado. Claro, é um processo demorado porque você quer preservar a placa. Que muitas vezes não, a grande maioria das vezes a placa é mais importante que o componente. Se você vai trocar o componente. Se você danificar a placa, né? Piorou, tá? Lembrando, mantenha a ponta do ferro estanhada, guarda lá. Aqui você vai ver que o sugador ainda não se sujou, tá? Às vezes a ponta dele tá com alguma coisa grudada, você tira, ó. Já faz essa limpezinha aí, mantém. Certo? Vamos ver como é que ficou do outro lado? Aí, do outro lado já saiu perfeitamente. Vamos dar um foco aqui, vamos ver se pega aí, pegou. Já saiu perfeitamente. Outro componente, vamos lá, outro componente, vamos tentar agora um capacitor. O capacitor ele tem uma área de solda maior, tá vendo? Esse resistor aqui, a área era bem pequenininha, o capacitor não, olha o tanto de metal que ele tem em volta. Vamos ver como é que ele vai se comportar ali. Vamos lá. Mesmo caso, você vai colocar um pouquinho de solda. Vamos lá, coloquei um pouquinho de solda. Eu já posso aproveitar essa temperatura ali para fazer essa primeira retirada, ó. Encostei lá o Teflon e fiz a retirada. Encostei no outro
Encostei um pouquinho de solda. Deixo derreter um pouco. Encostei o Teflon, deixo esquentar um pouquinho. Com o Teflon ali. E tá lá. Aí você verifica, às vezes já saiu, tá? E nunca force para você não romper a trilha. Principalmente essa trilha aqui, que você não consegue ver do outro lado. Você não sabe que tamanho que tá a solda ali, do outro lado, tá? Então essa tem que tomar mais cuidado ainda. Então você vai lá. Vamos fazer aquele processo de novo. Esse aqui não tem que levantar, porque ele não tá dobrado, ele foi cortado bem curtinho. Então a gente vai fazer só aquele processo de segurar com a pontinha aqui e tentar fazer ele girar ali. Ó. Eu tô sem um alicate pinça, tô usando esse alicate com a ponta fina. Ó. Eu tô sem meu alicate pinça, na verdade não é por opção, mas isso serve também para mostrar para vocês que dá para fazer. Às vezes a gente acha que eu não tenho todas as ferramentas, eu não consigo fazer. Consegue, com um pouco de jeitinho consegue fazer, tá? Mas não vou ser hipócrita dizendo que eu estou usando isso aqui só para mostrar para vocês, não. É porque eu estou sem meu alicate pinça mesmo. Fiz aquele processo, vou para o outro. Mesma coisa, peguei ali. Ó. Se você tiver um alicate pinça, uma pinça rígida aqui, vai muito mais rápido. Fiz o mesmo processo. Coloco solda ali. Então, nesse caso o componente já caiu. Ou seja, porque um lado já estava solto. Quando eu derreti, o componente já caiu. Vamos tirar o excesso então, para ver como é que vai ficar. Vamos tirar o excesso aqui. Isso foi mais rápido do que eu pensava. Espera aí. Para. Vamos ver como é que ficou do outro lado. Bom, primeiro desse lado aqui. Foco nele. Aí. Bem bonitinho. Do outro lado. Do outro lado ficou perfeito. É porque não tinha trilha do outro lado, só a ilha mesmo, né? Legal. Muito bom. Vamos tentar um transistor, que agora são 3 componentes, 3 terminais. É um pouquinho mais complicado. Vamos tentar? Então vamos aqui para esse transistor aqui, ó. Que esse aqui é um transistor mesmo, não, é um regulador de tensão de 5 volts, mas tudo bem, é a mesma coisa, mesmo invólucro. Vamos fazer. Esse aqui ele tem uma curiosidade. O terminal dele não é redondo como o do capacitor do resistor. O terminal dele ele é tipo uma laminazinha, então é um pouco mais difícil. Dá para perceber aqui que o terminal está dobrado, a gente vai ter que levantar daquele jeito. Então eu vou começar por tirar fazer aquela primeira de soldagem, ó, coloca um pouquinho. Tá vendo que já demorou mais para derreter ali? Porque aqui ele tem mais área, tá? Vamos lá. Ó, tá vendo que ele tá de lado? Esse também. Ó, não saiu, tá vendo? É normal porque eu tô tirando primeiro o excesso. Para colocar a solda nova. Ó. E agora, o último aqui. Vou colocar um pouquinho mais. Tá? Pode ver que desse último aqui já até saiu um pouco. Vou levantar os terminais. Olha como está bem mais difícil de levantar. Porque é um terminal mais duro. Eu tenho que derreter primeiro. Depois eu forço um pouquinho, tá? Se eu forçar com ele frio, eu vou arrebentar a trilha. Aí, mesmo caso desse. Ó. Aí levantei os 3. Certo? Vamos lá, ainda está dando foco, parece que sim. Coloca um pouquinho de solda.
nos 3. Aí eu tenho que cuidar, porque como aqui tem mais área e tem mais tempo, eu corro risco de queimar a placa. Então às vezes tem que esperar um pouquinho. Passo. Olha lá. Coloquei. Tá vendo que já saiu bem em volta? Espera um pouquinho para a placa esfriar, porque senão eu vou estressando a placa. Eu posso fazer do lado de cá para ficar mais longe daquele. Fiz, tá vendo que dessa vez nem saiu tudo, ó. Da outra já tinha até saído um pouquinho mais. Aí já saiu quase tudo. E agora no meio. Olha lá. Aqui geralmente eu pego um pouco do outro lado e mexo no componente. Só que cuidado que ele pode estar muito quente, tá? Porque como ele tem um dissipador do outro lado. Mexo um pouquinho no componente para ver se ele está solto. Dá para ver que nem no terminal dele está solto ainda. Vou ter que fazer aquele processo. Vamos ver como é que está do outro lado. Não... Nem parece que soltou alguma coisa ali do outro lado. Deixa eu ver aqui. Dá para ver um pouquinho, parece que está começando a soltar ali. Então precisamos colocar um pouquinho de solda desse lado também. Tá vendo que aqui é um pouco mais complicado, porque tem outros componentes aqui, eu posso pôr por esse lado aqui, tá? Então, vamos fazer isso. Tá vendo? Esse lado tá bem mais difícil de enxergar. Mas é importante fazer com que ela chegue solda ali. Para você conseguir tirar direitinho. Vamos ver se deu. Olha lá, chegou um pouquinho. Tá? No meio ainda não chegou. A gente pode ver que agora até tem solda demais ali. Mas vamos do outro lado fazer aquele mesmo processo da pontinha aqui, ó. Agora já tem solda, derreti. Vou sugar. Tá vendo? Parece até que já abriu um pouquinho ali. Vamos pro de cá. Às vezes a gente olha do outro lado para ver se tem. Se dá para ver ela derretendo do outro lado. Aqui, ó, que interessante. Tá vendo? Começou a sair solda aqui, ó. É porque tem muita solda lá dentro. Então isso é uma coisa que eu queria mostrar também. De vez em quando você tem que limpar, ó. Segura aqui, porque senão isso aqui vai te atrapalhar também, ó. E é até legal na hora que acontecer isso aqui, se você percebeu que aconteceu isso aqui, você abrir para dar uma limpada, tá? Que é sinal que tem muita solda. Ó, é bastante lá. E até ver se não tem nada aqui atrapalhando o bico. Nesse caso não tem, tá? Então vamos montar. Vou continuar. Vamos lá, derreti. E vamos pro meio, que a gente não tinha feito no meio ainda, depois que foi só do outro lado. Tá vendo que no meio parece até que não tem nada, mas quando eu derreter a solda vai subir. Quer ver? Olha lá, viu a solda subindo? Significa que a solda já derreteu até o outro lado. Isso é um bom sinal, porque eu consegui derreter a solda até do outro lado, ó. Olha lá, ela tá subindo, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer o mesmo processo. Não saiu tudo, porque ela tá subindo ainda. Faço de novo.
Viu? Apareceu o miolo ali. Ó. Agora eu posso verificar aqui se elas estão... Ainda estão muito rígidas ainda. Eu continuo com o processo, agora aquele que eu falei, de segurar aqui. Segurar a pontinha dele. Agora mais difícil que são 3, eles são bem juntinhos um do outro. Seguro ali. Derreto. Ó, tá bem firme isso aqui. Ó. Então, esses, quanto mais difícil, eles são mais fáceis de você estragar a placa. Então, tem que tomar mais cuidado. Tá subindo o solda ali ainda desse outro lado. Aí, agora sim deslocou, viu? Então, eu consegui deslocar ele. Faz com que a solda nova entre nos cantinhos também. Posso ir lá e tentar de novo. Agora eu faço de novo. Processo. Tá vendo? Se borbulhar significa que tá passando ar e solda para os dois lados. Olha lá. Aí, já abriu. Ó, viu que eu mexi embaixo, ele se mexeu? Significa que ele já tá bem solto. Vamos no do meio, fazer a mesma coisa no do meio. Ó. Segurei o do meio. Não tá mexendo ainda. Ó, mexeu um pouquinho do meio. Isso, deixando derreter. Se eu tentar forçar, eu vou romper a trilha. No meio ali dá problema. Ó, e consegui fazer ele se mexer de levinho. Posso pôr um pouquinho mais de solda só. Ó. E vou sugar. Vendo lá? Ó. O do meio também já mexeu. Só ficou esse primeiro aqui. Muito provavelmente, quando eu mexer esse primeiro aqui, o componente vai cair, porque ele parece que já está solto. Então, quando eu derreter aqui, pode ser que o componente já caia. Ó, não caiu. Mas eu vou derreter. Vou fazer aquele mesmo processo. Ó. Viu? Mexeu. Um pouquinho mais de solda só. E vamos tirar. Tá vendo que os dois primeiros mexem e o terceiro não? Não tem solda ali porque não derreteu do outro lado, provavelmente. Então, ó, tá vendo que agora os 3 se mexem, ó. Tá solto. Agora é só desencaixar. E sem fazer força, tá? O que é importante. Porque é mais importante você tirar com qualidade do que você tirar com pressa, tá? Porque você tem certeza que você não danificou a placa. Tá? Se você tiver uma estação de solda com temperatura controlada, é muito melhor do que com ferro. Mas com ferro também dá, como eu te mostrei. Olha lá, viu que aquela solda até ficou grudada ali, ó? Que eu tinha colocado um pouco mais de solda lá. Mas o componente saiu. E o que é mais importante, não estragou a placa. Vamos chegar lá mais próximo. O que é mais importante nesse caso que eu estou ensinando, né? Que às vezes o mais importante é o componente. Olha lá. Tá perfeito ali. Vamos ver do outro lado. Olha lá. Não danificou nada. Beleza, pessoal? E nisso você vai ver que aí você precisa limpar de novo. Ó. Abriu e limpar de novo. Algumas pessoas... Opa, peraí, não deu foco. Aí. Tá? Também me perguntam com que eu lubrifico isso. Tá vendo? Tem aquela limpeza ali de novo, olha lá. Já juntou bastante solda ali de novo. Ó. Ó. Tá vendo? Então é bom sempre fazer essa limpeza, sempre
cuidar para não ficar muito sujo, porque senão no momento crítico às vezes cai no meio da sua placa e não poderia. As pessoas perguntam como que lubrifica, isso dá para lubrificar e tal. Dá para lubrificar com grafite, mas você tem que tomar muito cuidado pelo seguinte: na hora que você lubrifica com grafite, você tem que fazer várias vezes para o grafite sair praticamente todo, porque senão você pode deixar, quando você for mexer na tua placa, encher de grafite na placa e aí ela começa a dar curto depois, porque não pode ficar. Grafite é uma coisa altamente condutiva, né? Tá? Pessoal, acho que era isso daí para sugador de solda. Como eu falei, era uma dica simples, não vou abranger os tipos e modelos aqui. Existe a pistola dessoldadora, mas não era o caso, quis fazer a coisa manual. Tá? Repito, se tem alguma dúvida, já coloca aí. Eu quero agradecer por ter assistido até agora, tá? Se tem alguma dúvida, como eu já falei, põe aí que eu vou tentar responder para você. Se não é inscrito no canal, já se inscreva aí no canal, por favor, para nos ajudar. Dê o seu like aí, o seu joinha, que isso ajuda bastante o canal. Compartilhe com seus amigos aí, com seus conhecidos, para nos ajudar, para ajudar a crescer o canal aí. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.